Vamos começar falando então do Galão da Massa, que treinou ontem já de olho no jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. E com novidades em campo, zagueiro Lianco e atacante Paulinho. Você queria saber do Lianco, Vanderlei? Olha só. E o Paulinho também, que não jogaram contra o Palmeiras, eles treinaram normalmente. O volante Otávio já foi liberado e já pode voltar a jogar, Vanderlei. Olha que coisa maravilhosa. O Otávio e o Lianco já voltam como titulares. Ô, Matheus, rasga o véio pra nós aí. Tem que jogar ou não? Se comparado aos últimos jogos, sim, mas ainda deixaria o Lianco na reserva. O Otávio é titular, sem sombra de dúvida. E graças a Deus também, para a torcida atleticana, o Vera não pode jogar, né? Tá fora o Vera, então já ajuda bastante. Acho que já é um apoio muito grande para a torcida atleticana. O Otávio é titular, sem sombra de dúvida. O Lianco ainda fica naquela dúvida ainda do Milito. Ô, Vanderlei, você chamou atenção pra gente aqui daquele jogo da Libertadores, onde o Lianco foi agredido, porque aquilo é agressão, né? Foi. E agora tem a notícia que ele já pode voltar a jogar. Você acha que ele tem que entrar como titular? Segura um pouquinho já, porque o Saravia, por exemplo, não pode jogar. Pelo que ele apresentou no jogo contra o Fluminense, para mim ele deve jogar. Na minha opinião, foi um jogador que foi à frente com muita precisão e conseguiu fazer uma marcação bem definida ali atrás. E o Otávio voltando, ele consegue manter o que ele sempre gosta, que é o Lianco, Batalha, o Júnior Alonso e o Arana. Acho que não vai poder jogar, né? Vai, né? Vai. Então, Arana. Quer dizer, é uma coisa. Agora, o Atlético só tem uma solução para mim: jogar como jogou com o Fluminense. Como que eu digo? Com muita intensidade, com muita vontade e com muito coração na ponta da chuteira, que é a maneira que ele jogou. Se o Atlético jogar como jogou, vai ter uma vitória e vai jogar no Rio pelo empate. As opções que tem agora, né, Matheus, ou pelo menos o que o Milito vai ter, ou é o Fux, ou é o Lianco, ou é o Mariano. Né? Mesmo que o Saravia tivesse condição física, ele foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo naquele jogo lá contra o São Paulo ainda. Como é que você montaria essa defesa aí com 3 zagueiros, sendo que um deles ia cair como lateral ali? Eu ainda faço questão de colocar o Fux, pelo menos de início. Porque o Fux, se a gente lembrar um pouco, mesmo com o Saravia jogando, o Fux, ele adiantava. Naquele momento conturbado do Atlético, a gente brincava que o Fux era o criador, era o camisa 10 do Atlético, que chegava lá na intermediária, tentando finalizações. Então eu manteria a base, Fux, deixaria ali no meio tranquilo e colocaria o Alonso também. Mariano esquece. Pelo menos nesse esquema de 3 zagueiros, infelizmente, para o Mariano não dá tanto assim por causa da sua falta de velocidade na subida e na descida. O meio-campo vai ter o retorno do Otávio, sem sombra de dúvida, manteria o Otávio e Franco. Aí fica naquelas pontas, como sempre, aquele mesmo time, né? O Arana, o Scarpa, lá na frente o Hulk. Vamos ver as mudanças, né? O Paulinho vai realmente vir como titular? Deve vir. Deve contar muito também por ser contra o Vasco, a sua equipe de criação, de formação, aquela tônica histórica que é a lei do ex. Tudo isso conta. E todo mundo espera o Paulinho desencantar. O Paulinho não é aquele Paulinho do ano passado. Tá longe de ser. Tem se precipitado muito nas suas decisões. Quando é para finalizar, ele segura. Quando é para segurar, ele finaliza. Mas eu concordo com o que o nosso querido falou. Se a equipe do Atlético jogar contra o Vasco como jogou contra o Fluminense, eu vou ter mais. Já pode dar o título para a equipe do Atlético. Porque como jogou contra o Fluminense, que é uma equipe teoricamente superior defensivamente comparado ao Vasco, tá certo que se for olhar o Brasileirão, o Vasco tá melhor do que o Fluminense. Sim. Mas a defesa do Vasco, ela deixa muito a desejar. Ela é complicada. E a velocidade e a força do ataque do Atlético com Hulk e Paulinho, se jogar naquela intensidade rápida, abafando a saída de bola, forçando o erro dos zagueiros, o Atlético leva melhor tranquilamente. Pois é, e o técnico Milito vai ter alguns desfalques para esse jogo contra o Vasco da Gama. Lateral Saravia e o atacante Alisson estão realizando treinos físicos em campo. Já os meias Zarate e o Bernardo estão na fisioterapia. Quem está fazendo mais falta, Vanderlei? Quem que você acha que poderia ser o mais importante para entrar em campo? Olha, eu acredito muito que no esquema dele é o Saraiva, né?
Você acha que o Saravia é o cara que compõe a defesa? Para ele, sim. Porque ele tem uma vantagem que ele chega com muita qualidade na frente, né? Ele faz a tabela. E era um jogador que foi muito criticado ano passado, né? É verdade. Foi criticado demais. E realmente recuperou e tá bem na partida. Agora, eu acredito assim, se deve jogar o Vargas. Você acha que o Vargas vai pro jogo, né? Porque ele vai botar quem? Porque aquele menino Davidson não pode jogar. E o Palácio? Talvez. Palácio Empurra também. o Paulinho. Eu colocaria o Palácio. Pode Porque ser. Só também. não pode marcar ninguém, porque ele não sabe fazer isso, né? Mas aí que tá também a escolha do Fux, teoricamente, para ficar mais fechado, né? Impede o Fux de subir tanto assim para direita, coloca o Palácios e o Scarpa, os dois jogando um próximo ao outro. Com a ausência do Bernal, o Scarpa pode sair pro meio. Outra opção também é colocar o Rubens, né? Boa. Se ele colocar o Rubens ali... Para fechar o meio, né? O Rubens consegue fazer da esquerda para lá e ele dá a condição do Arana jogar. Porque o Arana vai e o Rubens cobre, né? Com facilidade. Inclusive segura o atacante, né? Então, pode ser uma outra opção. O Rubens, apesar de ele ter cometido o pênalti, que eu achei muito infantil, mas é um jogador que eu já falo isso aqui há muito tempo, é o jogador que mais destrói a bola, que mais desarma o jogador, tem desarme. Se não me engano, é o terceiro no mundo que mais desarma é o Rubens. Beleza. E ainda falando dessa questão do jogo contra o Vasco, ontem a gente trouxe aqui que a CBF definiu o último sábado, né, as datas de horários e também dos jogos entre Atlético e Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo será disputado amanhã na Arena MRV, 7h15 da noite. Presta atenção no horário, 7h15 da noite. Não vai chegar atrasado não, tá? Tem gente que acha que é 9, né? Não, é 7h15. O jogo de volta será no dia 19 de outubro, sabadão, 6h30 da noite. E o Vasco, por meio do Pedrinho, né, que é o atual presidente do Vasco da Gama, se posicionou contra a decisão da entidade. E vamos ver o que ele disse. Ô Pedrinho, chora aí. Ele entrou, né? Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Quando o Pedrinho falou que só falta escolher o árbitro, eu me lembrei do Armando Marques, né? Todo mundo se lembra aí da decisão contra o Vasco, né? Tá bom, Pedrinho? Então, só para esclarecer essa polêmica, a data base da semifinal foi estabelecida no dia 5 de janeiro e seria no dia 16 de outubro, uma quarta-feira. E, no entanto, a CBF argumenta que por conta da data FIFA e das datas da Conmebol, que teve que mudar o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil para o dia 19, que dá em um sábado. E com essa mudança colocou a rodada do Brasileirão, que seria no final de semana para os dias 16 e 17, quarta e quinta-feira,
respectivamente. Tá chorando demais também, né? Pelo amor de Deus, existem alguns motivos para que isso aconteça. Você citou uma coisa enquanto estava passando a entrevista, o fair play, né? É bom, o fair play dentro do futebol, ele funciona quando é para você. Quando é contra você, você pouco preocupa com a integridade do seu companheiro, porque querendo ou não, um jogador é companheiro do outro, é do mesmo ramo de trabalho, não é isso que eles falam? Que a gente não pode pensar só na gente, tem que pensar no outro, que na integridade do outro, que o calendário brasileiro já é complicado, então a gente tem que pensar no nosso companheiro, mesmo sendo de outro time. Só vale quando não coloca só o dos seu. outros coleguinha, né? Só vale pra bronca lá do Inter e Grêmio lá no Sul, pra criticar os dois lá do Sul, né? Aqui pra cima já não tá valendo tanto assim. Mas o Pedrinho fala bonito, mas reclama demais. O Pedrinho fala bonito, mas ele reclama. Desde o primeiro momento, ele tem sido um presidente que tem tentado criar mais polêmica de trazer o Vasco como um personagem que é muito taxado como um mero personagem dentro do futebol da CBF, e não só na CBF, mas no futebol como um todo, assim como foi com a SAF e tudo. Para os vascaínos, aplausos, né? O Pedrinho está sendo um homem corajoso. Mas desde o momento que o Pedrinho entrou, ele traz essas polêmicas a favor dele. E isso é complicado, porque o Vasco ainda está numa boa, está numa semifinal. Mas a partir do momento que o Vasco começar a cair, essas polêmicas podem ser levadas para o lado negativo, para cima dele também. É isso aí, vamos aprender, meu amigo, vamos aprender a dividir o pão, Pedrinho. E você aí de casa, você acha que o Pedrinho está certo? Que a CBF, nesse caso, está certa? Quem está certo no caso?